Olá, eu sou Eduardo Maganha, sócio do Vasco, e montei um dossiê sobre o rebaixamento do Gênova sob controle do fundo de investimento da 777 Partners. Este dossiê é uma série de 3 episódios. No primeiro, você viu um pouco da história do Gênova, antes da 777 Partners, para tentar entender como era o clube italiano antes de ser comprado pelo grupo norte-americano. No segundo episódio, você assistiu o rebaixamento do Gênova acontecendo mês a mês, deixando claro que as escolhas erradas da 777 foram cruciais para a queda do Gênova depois de 15 anos na Série A do Campeonato Italiano. Agora vem o terceiro episódio, o último da série, fazendo o react dos comentários dos torcedores do Gênova em redes sociais e sites sobre o clube. Quase todo mundo detonando a 777. Mas também tem passadores de pano, sempre tem, né? Para começar esse episódio, vamos relembrar o Z3 na classificação final do italiano. Caíram junto com o Gênova, o Venezia e o Cagliari. A Salernitana conseguiu escapar. Ela, que foi lanterna durante boa parte da competição, conseguiu na reta final uma sequência de 7 jogos invictos, foram 4 vitórias e 3 empates. Se deu ao luxo de perder o último jogo até para uma goleada e ainda assim escapou do rebaixamento. Essa reação da Salernitana foi invejada pelo torcedor do Gênova. Vou destacar alguns comentários que eu printei lá na página oficial do Gênova no Facebook, na postagem do dia do rebaixamento. O David Sinatra diz: "Vamos para a Série B merecidamente, mas com este elenco não voltaremos à primeira divisão." As negociações do Sabatini foram superiores às do Spurs, que não entendia o futebol italiano. O que ele quis dizer aqui Sabatini é o diretor de futebol da Salernitana. Então ele está dizendo que as negociações, a ida ao mercado na janela de inverno, que aconteceu no período de janeiro, a Salernitana conseguiu reforçar seu elenco e conseguiu com isso escapar do rebaixamento. Já o Spurs é o alemão que foi contratado como diretor de futebol do Gênova. Ele não entendia o futebol italiano, por isso fez contratações equivocadas que não conseguiram melhorar o time do Gênova. E agora um comentário do Marco Paganelli, ele que é um super fã da página do Gênova, isso significa que ele comenta bastante por lá. E ele diz: "Obrigado, 777, não acertaram em nada. Tudo que podia dar errado deu. Uma vergonha absoluta. Somente a torcida, como sempre, deu o máximo." Essa tradução foi pelo Google Translate e também com as gírias italianas traduzidas por Patrícia Paolini. Pode segui-la lá no Twitter, @Pati_Paolini. Patrícia, o irmão Stefano e sua mamãe já vieram ao Vasco várias vezes, se apaixonaram pelo Vasco, pelo Brasil, aprenderam a falar português e hoje a Patrícia trabalha como tradutora e intérprete bilíngue português e italiano. Em 2007, o site oficial do Vasco publicou a história traduzida para o idioma italiano. Quem foi responsável por isso? Patrícia. Pioneirismo do Vasco no Brasil, já que nem os clubes de colônia italiana tinham a história traduzida para esse idioma. Ela também me ajudou a traduzir as gírias italianas desse comentário do Enrico Rossi. "Segundona mais que merecida, com esses caras nem vamos alcançar os playoffs da Série B. Precisamos de uma faxina geral. Fracasso da 777 em todos os quesitos. Aprendam a ser humildes e eficientes. O lero-lero foi 1000, os fatos 0. Já o Marco Talatin, ele poupa a 777. Ele diz: "Obrigado. O proprietário, a quem agradeço, deve reconhecer que o diretor de esportes foi um erro e que o treinador errou várias vezes. Normalmente isso levaria à sua demissão, porque se eles não entenderam o que é a Série A, muito menos entenderão a Série B." Esse argumento também é unanimidade na torcida do Gênova, porque eles apontam que 2 caras que chegaram para resolver o problema eram alemães. O diretor de futebol, o Spurs, e o treinador que foi contratado, o Alexander Blessing, eles não tinham experiência em futebol italiano. Por isso, não compreenderam o que precisava ser feito nos jogos da Série A. E aí se preocupa também que não vão entender o que precisa ser feito na Série B. O engraçado é que o torcedor não faz a reflexão. Mas quem é que contratou o diretor alemão, o treinador alemão? É exatamente o proprietário que ele está agradecendo, a 777 Partners, que também não entende nada do que é a Série A e nem vai entender o que é a Série B. O Nicola diz: "Blessing Sports, se tiverem um mínimo de dignidade, desaparecem de circulação por conta própria." Olha, Nicola, eles não vão fazer isso. Você deveria estar cobrando o dono do Gênova para demiti-los.
O Fábio Lucarelli diz: uma gestão de ingênuos, uma campanha de transferência miserável em janeiro. Esses Mr. Shiva e Fenômeno Blessing, e depois de 15 anos voltamos à Série B. Tá ele se lamentando. Uma opinião feminina também. A Lea Paradiso diz: pobre Gênova, isso é o resultado de uma série infinita de erros graves, não só dos jogadores, mas também e sobretudo na gestão da equipe enquanto clube. Sempre e em todo caso, Força Grifone é o apelido do Gênova. Na semana passada, o Josh Vander gravou um vídeo para o canal do Gênova. Vamos ver a repercussão. Novamente, o Fábio Lucarelli: dê ao Spurs e ao Blessing um bom curso sobre o futebol italiano, porque, na minha opinião, eles ainda não entendem muito. E vamos tentar fazer menos proclamações em entrevistas coletivas. Descer para a Série B este ano foi impressionante. Teria custado muito pouco para ficar na primeira divisão. Com esse público, então, lá no Facebook você também pode usar o recurso da tradução, clicando com o botão direito do mouse na tela e escolhendo essa opção traduzir para o português. Eu fiz isso aqui numa série de outros comentários, vamos dar uma olhada. Ó, o Marco deu uma bronca aí, ó, fatos, não palavras. Tá reclamando aí do lero-lero do Josh Vander. E até agora, os fatos são Série B. No entanto, sempre apenas Gênova. M tá dizendo ali: confie certamente, mas no final, se eles não usarem o italiano que conhece a Série B e as misturas do Palácio, seremos o gato. Insisto que façam uma proposta séria para o Onofre. Nesse comentário tem algumas gírias que a tradução automática acaba não detectando. Ao David Sinatra novamente: olha, a Série B é uma liga difícil, não basta aceitar jovens promessas da liga eslovaca. É preciso uma mistura de jovens e conhecedores da categoria. A categoria que ele está querendo dizer é a segunda divisão, jogadores com experiência nessa competição. O Marco faz uma boa pergunta para o Josh Vander. Cara, Vander, você criou uma fase de transição retrocedendo? Realmente não tem como. Não tem como você criar uma fase de transição indo para a Série B. Isso é um esculacho. Máximo Romano: queremos ações, não palavras. Já ouvimos palavras suficientes. Veja, 22 de janeiro, jogadores importantes tiveram que chegar. Quem chegou? Confiança controlada. Olha aí, tá confiando com o pé atrás e, ao mesmo tempo, questionando as 8 contratações que foram feitas na janela de inverno. O Mário Pasquale, ele reclama que o Josh Vander fala que isso é um projeto para 10, 20 anos. Ele diz: tenho 82 anos. Por favor, faça logo. 10, 20 anos não são bons para mim. Além do Facebook, também fui dar uma olhada nos jornais italianos que têm espaço para comentários. E naquela notícia do vídeo do Josh Vander, na semana passada, tem esse torcedor que fez esse comentário aí. Ó. Ele começa com a palavra Belin, que é uma gíria italiana, é indiferente a gente traduzir, e ele fala: como você é bom em palavras. De Gênova eu faço uma profecia. Comece o próximo campeonato como você terminou este, e você verá que o desejo de vir para o norte e conversar passa rapidamente. Você é a pior gestão até agora na história do Gênova. Nem mesmo, ele cita 2 ex-donos do Gênova, nem mesmo o Cerny e da Costa fizeram isso em tão pouco tempo. Menos palavras e mais fatos. Isso daí é algo que é constantemente repetido. Eles estão cansados do lero-lero das 777 partes. Compre jogadores e faça um time digno. E se sobrarem 2 moedas, talvez pagar um curso de italiano ao Sr. Blessing e Spurs, ninguém se importaria. Tá aí reclamando também dos alemães, olha aí. O Alevax diz: sim, Josh, com Spurs e Blessing na Série B você chega ao meio da tabela, como mostra o Parma. Você está feliz, todos estão felizes. Depois das multidões, dos aplausos, da coreografia, você também descobrirá a beleza do protesto. Parabéns. Gostei dessa mensagem aí, foi boa, foi até poética, né? Tem um outro comentário do mesmo Alevax que diz: Preciosi manteve o Gênova na Série A por 15 temporadas consecutivas, algo que não aconteceu, por exemplo, com equipes como Bolonha, Cagliari e Torino. Você, no primeiro ano, com mercado disponível e recursos financeiros, rebaixou para a Série B com jogadores inadequados e um time a ser refundado. Esse outro torcedor critica a preocupação com o marketing das 777 Partners. Infelizmente, a escolha do Tiva, que ele está falando é o Shevchenko, como treinador, foi ditada pelo fato de que o levaram para aparecer como um estrondo, com um nome famoso. Alguns pontos feitos naqueles jogos teriam bastado e a Gênova ficaria na Série A.
Nato Grifone diz francamente, por mais que o Preciosi tenha sido o mal da Gênova em nível econômico, social, esportivo, devemos reconhecer que ele sempre conseguiu nos salvar, mudando de equipe do mercado de transferência de janeiro. Como eles, está dizendo da 777 Partos, não tinham experiência no setor, Preciosi ainda fazia parte do conselho de administração, eles poderiam ter pedido conselhos a ele para aprender um pouco sem nos deixar cair para a Série B. Realmente faltou humildade. Pelas responsabilidades do rebaixamento, eu daria 777 Partners, 65%, Shevchenko, 10%, Preciosi, 10% e Blessing, 5%. Também usei o recurso da tradução automática para português no site Tuto Sport. Encontrei esse comunicado de torcedores, um pouco chapa branca. Eles poupam a diretoria e praticamente só crucificam os jogadores. Vamos dar uma olhada. Gênova, os adeptos, entre aspas, rebaixamento doloroso, mas é início do renascimento. Aí vem o subtítulo, os adeptos do Rossoblu, vermelho-azul, máxima confiança no clube. Essa tradução também às vezes vai sair máxima confiança na sociedade, mas quer dizer máxima confiança na diretoria. O artigo diz o seguinte: assim escreve os torcedores do Gênova em um comunicado após o rebaixamento que veio com a derrota em Nápoles. Os genoveses anunciaram que o jogo de sábado contra o Bolonha, o último da Série A após 15 anos consecutivos, terá uma coreografia especial nas arquibancadas. Convidamos todos os genoveses a lotar o estádio e chegar com bastante antecedência para nos permitir criar uma coreografia para a qual será importante a colaboração de todos. Ontem, os torcedores avisaram que se no final da partida os jogadores passarem por baixo da escadaria do norte, virariam as costas para eles. Ao final da partida, os torcedores farão uma quadra na cidade. Depois do jogo, esperamos todos vocês do lado de fora do norte, para uma procissão que chegará à Praça Kennedy, onde haverá barracas com cervejas e sanduíches, além de artistas genoveses e entretenimento. A empresa estará presente, ou seja, a diretoria do Gênova estará presente, com gestão e pessoal técnico, no qual continuamos a ter plena confiança. Notem, eles não mencionam os jogadores. Nós somos os genoveses, somos marítimos. O povo vermelho-azul considera essa temporada, apesar do final doloroso, como o do renascimento. Passando o pano, hein? Em outro site, Planeta Gênova 1893, uma carta aberta de Paolo Guidetti. Os torcedores entenderam os erros de inexperiência da propriedade, da 777 Partos, e concederam o resgate. Concederam a redenção, a misericórdia, alguma coisa nesse sentido. A esperança da salvação colidiu com a realidade de uma situação gerencial e técnica não à altura de uma Série A, que garantiria a salvação com pouco mais de 30 pontos. Acabou mal e não temos nem a remota esperança de repescagem. A Série B é merecida por motivos já explicados pelos especialistas. A única certeza é nós. Fãs assim não existem, e de qualquer forma, em todos os lugares, estaremos sempre lá. Mas cuidado, eu volto mais tarde. Um ponto sólido é o fim da triste era do representante legal inominável. Ele deve estar querendo dizer o Enrico Preciosi. Vamos esquecer que estamos em melhor situação. A nova titularidade, ou seja, 777 Partos, e gestão, obviamente bagunçaram o objetivo da salvação, mas os torcedores entenderam claramente os erros da inexperiência com relação ao nosso campeonato e concederam a possibilidade de redenção, mostrando uma maturidade extraordinária. Abre-se uma nova fase, a mudança é estimulante e, sobretudo, permite-nos regressar livres ao sonho. Duas coisas que eu gostaria de enfatizar. A primeira é que a nova propriedade e gestão não deve trair as expectativas. Portanto, não há mais proclamações, lágrimas, confissões, mas também impulsos irrealistas e formas jornalísticas. Trabalhemos em silêncio e demonstremos com fatos e resultados o que foi dito até agora. A partir de agora, as desculpas não serão mais suficientes. Faça as escolhas e assuma as consequências. Toda a energia positiva que os fãs expressaram pode, com a mesma força, no entanto, em todos os lugares, tornar-se negativa e é bom evitá-lo. Eu não vou ler esse parágrafo agora porque ele está falando de jogadores que não querem jogar a Série B, que
seria melhor saírem e pronto, não ficar fazendo juras de amor. E aí, aqui vem aos donos, à presidência, à direção, aos jogadores, a todos. Chegou a hora de olhar para frente, algumas palavras e sob os fatos concretos. Uma saudação, um desejo de voltar ao seu lugar, com uma empresa ambiciosa e saudável em todos os pontos de vista, moral e orçamento. Paulo Guidetti, está aí registrada a opinião de mais um torcedor. Os prints que eu trouxe para esse dossiê estão disponíveis para qualquer pessoa que acessar o Facebook do Gênova, que acessar os comentários dos jornais italianos sobre as notícias específicas. Qualquer pessoa pode encontrar isso lá, qualquer pessoa pode usar a ferramenta do Google Tradutor, pode usar a ferramenta que traduz o texto da página automaticamente para português. Enfim, a gente viu muitos torcedores identificando o problema do rebaixamento, a culpa da inexperiência da 777 Partners, as más contratações, o treinador que foi escolhido de forma errada, o Shevchenko, depois a chegada de um diretor de futebol alemão, junto com um treinador alemão, ambos sem experiência no futebol italiano. Tudo isso vai apontando para as decisões que foram tomadas na alta gestão, onde está atualmente a 777 Partners. A gente também observou algumas pessoas passando pano, e isso a gente vê em qualquer clube de futebol aqui do Brasil, a mesma coisa acontecendo. Natural. A gente vê a quantidade de briga política que está acontecendo no Gênova, mesmo sendo um clube empresa, é indiferente, continua tendo briga política, e não será diferente no Vasco se ele concluir esse processo de transformação em SAF. É bom registrar também que mesmo após a saída do Enrico Preciosa do Conselho de Administração, ainda tem divergência no Conselho de Administração. O presidente do Conselho de Administração, que é o Alberto Zangrilo, ele está discordando da 777 Partners nesse momento em relação à manutenção do treinador Alexander Blessing. Na opinião do Zangrilo, deveria vir um treinador italiano que já tem experiência com o futebol italiano para conseguir subir da Série B para a Série A novamente. Como sócio vascaíno, eu fico preocupado com a entrada da 777 Partners no Vasco, sem uma experiência positiva de sucesso no futebol até o momento, e com esse histórico que a gente já está vendo no Gênova, não cumprindo o acordo da compra e venda e arrumando encrenca com outras pessoas que estão no conselho administrativo. Esse foi o dossiê Gênova 777, deu trabalho para fazer e por isso, se você gostou, vai dar uma curtida, uma compartilhada, vai espalhar para todos os seus amigos e suas amigas que torcem para o Vasco. Deixe aí nos comentários se você quiser que a gente faça um dossiê sobre um outro assunto, diga aí sobre o que você gostaria de saber, a gente corre atrás das informações, dos detalhes e organiza um vídeo por aqui. Grande abraço, saudações vascaínas, casaca!